Olá, eu sou o Eliseu Mânica Júnior, sócio fundador da Esperato Investimentos, sócio fundador da Esperato Asset, 17 anos de mercado financeiro, moro também nos Estados Unidos atualmente e estou aqui começando o primeiro episódio de 2022 do nosso podcast da Central do Investidor, podcast de investimentos para quem gosta de um bom bate-papo sobre o mercado nacional e internacional, ativos financeiros, economia e muito mais. Nesse primeiro episódio de 2022, a gente vai fazer então uma retrospectiva de 2021 e comentar também onde investir em 2022. Eu tenho o prazer de trazer aí dois excelentes profissionais. Olacir Lima, pode se apresentar, Olacir? Fala pessoal, aqui então é o Olacir Lima, eu sou assessor de investimentos junto à Esperato Investimentos Escritório Credencial da XP e estou aqui para dar um parecer para vocês sobre o ano de 2021, falar sobre projeções, previsões, o que o mercado espera para 2022 e tirar todas as dúvidas de vocês. Excelente. Outro convidado, Eduardo Barreto, assessor de investimentos, excelente profissional aí também, ótimo conhecimento do mercado e que vem contribuir. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? É um prazer aqui compartilhar o espaço, conversar aí um pouco sobre o cenário nebuloso, o ano de eleições, todo mundo com medo, o pessoal vem me perguntar o que fazer em ano de eleições, será que eu saio dos meus investimentos em renda variável, será que eu vou para renda fixa, já que o juros está subindo? A gente veio aqui trazer um pouco de luz para esse povo que está meio desesperado aí nesse ano, né? Exato, exatamente. Outro ano, né? Querendo ou não, é o nosso terceiro ano de Covid. Covid 2019 começou lá em dezembro na China. E aí, um dos maiores riscos, digamos assim, de 2020, 2021, no último ano, foi a questão da segunda onda da Covid. O que vocês acham, no pensamento de vocês, que começou essa segunda onda em 2021 e para 2022? O que impactou, o que pode impactar ainda? Será que teremos um movimento parecido visto em outros países? Qual o impacto, tanto para o ano passado nos investimentos, quanto para esse ano de 2022? O que vocês esperam aí? Eu gosto de fazer sempre uma releitura do que Benjamin Graham fazia, né, do Senhor Mercado, né, que é um maníaco depressivo, e também da Mr. Media, que ele chama, né, que é o papel da mídia também que impacta bastante na decisão das pessoas. E, na minha visão, acho que a gente viveu 2 anos de mercado aí que podem ser considerados, também pela questão dos juros baixos, um dos piores anos de mercado da história e coincidindo com uma grande entrada de pessoas na Bolsa, né? Então isso acaba trazendo um choque e muitas pessoas com pouco conhecimento que não estão preparadas para enfrentar isso. Então o cenário foi o quê? Foi um cenário de juros baixos para estimular a economia, para fazer com que o pessoal continue comprando, né? Não desaqueça. E um cenário desastroso para a Bolsa de Valores que refletiu aí, né, no senhor mercado um grande momento de depressão dele. Claro que dentro disso a gente vê essa oscilação com oportunidades, tem empresas baratas, o Eliseu frisa muito isso no Instagram dele, tem muita coisa barata, mostra a relação de preço-lucro das empresas e o primeiro ponto que eu acho que eu poderia destacar aí para as pessoas é que quando se investe na Bolsa você está investindo em empresas e não em ações. Então, o pessoal parar de olhar a cotação aí e tentar buscar o preço real daqueles ativos para não fazer cagada, né? Exatamente. E para pensar também, essas empresas, nós precisamos avaliar os resultados dela, porque, fazendo uma analogia, mercado financeiro, o próprio nome já diz, é um mercado, né? Então, se a gente entra no mercado ali, pensando no Mercadão de São Paulo, a gente entra no Mercadão de São Paulo, uma pessoa querendo vender arroz e outra pessoa querendo comprar arroz. Se as duas oferecem o mesmo preço, aí tem uma negociação aí da MET, né? E aí eles saem com a troca de produtos. Mas, trazendo também ao Mr. Media, que
a gente vê muito no mercado a expectativa. Se tem expectativa de ser uma boa empresa, de apresentar bons resultados, a própria empresa ela já se valoriza porque tem mais pessoas querendo comprar do que querendo vender. E mais uma vez falando do Mr. Media, né? A gente vê também que com a tecnologia, a globalização, muita gente falando sobre investimentos na internet, que está trazendo mais investidores. E parando para pensar, desde 2015 que a gente não tinha um ano negativo, né, na renda variável. E as pessoas não estavam preparadas com a variação da renda variável, que o próprio nome já disse. Então, ela vai variar. Pode variar em um dia, um mês, uma semana, um ano. Pode demorar 3 anos para voltar a ficar positivo, porque ela é variável. O próprio nome já disse. Quando a gente vai investir, a gente escolhe. Vamos investir em renda fixa ou em renda variável. Se você já fez uma escolha ali, já era para você estar ciente disso. Mas muita gente entra achando que vai ser só um mar de rosas, vão ser só flores e não estão preparados para essa volatilidade toda. Excelente, excelente. 2021, muito bem colocado por ambos. Legal que a citação de Benjamin Graham, que é o pai do Value Investing, que é o mentor do Warren Buffett, né? Já no primeiro episódio de 2022, né? Já citações. Isso aí. Excelente. Quem não leu ainda, Benjamin Graham, um dos deveres aí que quer ser um ótimo investidor é ler todo o material do Benjamin Graham, porque certamente auxilia nesses momentos de oportunidade. A gente teve 2021, o pessoal colocou muito bem essa volatilidade no mercado, essa parte da segunda onda do Covid, né, do Covid. Tivemos uma queda do mercado de ações, o mercado brasileiro chegou, né, viveu totalmente essa oscilação dos 136 mil pontos até ali o patamar de 68 mil pontos. Imagina para o investidor que ingressou, como disse o Olacir, que ingressou nesse cenário. A gente teve um crescimento de em torno de 1 milhão e pouco de investidores. A gente fechou com 4 milhões e 200, não 5 milhões e 200. No final do ano a gente teve o ingresso de alguns investidores por parte do Nubank, da oferta pública do Nubank na virada do ano. Nós fechamos com 5 milhões e 200, recorde de investidores que entraram, muitos no decorrer desse ano de 2021, que imagina lá, pegar lá atrás, nesse um ano atrás, nesses 10 meses atrás, pegar a oscilação ali de março, em que o mercado, com uma volatilidade gigantesca, que muitos não estão preparados, como bem colocou o Barreto também, o Eduardo, e pensando para frente, assim, o que vocês estão achando, que começou em 2021, que ainda está em voga nessa parte, nesse ano, início de 2022, a questão de NFT. Há pouco eu estava conversando com um amigo meu, ele comprou uma NFT, eu achei interessante também a gente explicar o que é um NFT, depois vocês podem até explicar, mas um amigo, estava conversando há pouco, comprou um NFT do morcego, uma figurinha do morcego, NFT do morcego, do Ozzy Osbourne. Ele comprou a R$2.000 e vendeu em questão de 2-3 horas a R$28 mil. E me surpreende, né, esse movimento de NFTs que a gente está tendo, foi a palavra de 2021. A gente teve NFTs aí que vendidas a $8 milhões. Então, para quem está começando nesse mundo, o que são NFTs? O que vocês estão acreditando para os próximos anos nessas novas tecnologias, nessas novas modalidades de investimentos? Vamos lá. Para quem não sabe, NFT é uma sigla em inglês que significa os tokens não fungíveis. De conceito, com as palavras mais fáceis, né, para simplificar para uma linguagem mais leiga, são itens, arquivos de tecnologia, né, arquivos que não podem ser hackeados. Isso graças à tecnologia do blockchain, que é a tecnologia das criptomoedas. Então, ficou muito famoso, tanto os NFTs quanto as criptomoedas agora em 2021, e quando fica famoso e quando tem alta dos preços, todo mundo quer investir, né? Tanto é que o Eliseu falou que a Bolsa terminou com aproximadamente 5 milhões de investidores brasileiros, enquanto brasileiros investindo em criptomoedas passam de 10 milhões, sendo que a Bolsa tem décadas, tem muito tempo, já empresas com centenas de anos, e enquanto os NFTs e as criptomoedas, os criptoativos proporcionados pelo blockchain, eles
tem no máximo 15 anos. Então, é um conceito muito novo por estar se valorizando bem, ter se valorizado em 2021, ali o mais famoso, o Bitcoin, se valorizou aproximadamente 70%. Digamos que o segundo mais famoso, né, mais comprado também, o Ethereum, se valorizou por volta de 380% em 2021. Então, o pessoal vê como uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e entra sem ter os conceitos, né, sem ter o conhecimento. E é o que eu sempre digo, o dinheiro que ganha sem saber como foi ganhado, você se perde sem saber como perdeu também. Então, é bom se investir nesse tipo de ativos, né, nessa categoria de investimentos, é bom saber o que está fazendo, saber o perfil, quantidade de risco que pode tomar, a porcentagem do patrimônio que vai alocar. Então, por ser uma palavra nova no vocabulário, né, mundial, e por ter se valorizado, ser muito falado, claro, se tornou a palavra do ano de 2021. E complementando também, não exatamente sobre NFT, mas depois de 9 meses de existência, saiu aí numa matéria da Infomoney, o ETF, o Hash 11, que é um ETF de criptomoedas, tem uma composição de cripto, alcançou 130 mil cotistas e, pasmem, ele passou da quantidade de pessoas que investem em BOVA11, que é o ETF padrão da Bolsa Brasileira. O que isso me traz de ensinamento? Questão comportamental, né? Entra ano e sai ano, a gente vê que o comportamento das pessoas é muito padrão. Eles vão em busca da diquinha de ouro, né? Eles vão em busca de algo que vai trazer um grande retorno, que tem uma simetria boa, mas eles não sabem, eles se atiram no açude, mas não sabem a profundidade que esse açude tem, né? E isso pode trazer um problema grave ali na frente, mas a busca está grande e eu até sugiro aí, se o pessoal quiser, um podcast específico sobre NFT, já que foi a palavra do ano de 2021, a gente pode convidar um grande especialista, amigo nosso, né, Eliseu, para vir aqui em um dia para falar especificamente desse tipo de produto, porque eu acho que é bem válido. Excelente, vamos até ficar a dica, vamos fazer um convite para ele, é uma ótima sugestão sobre NFTs, cara que manja muito, e aguardem aí os próximos episódios. Pode falar você. Deixa eu deixar o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha também, né? Contar uma historinha breve, dar uma resumida na história, mas existe uma história, claro que verídica, né, do Joseph Kennedy, que é o pai do John Kennedy, aquele ex-presidente dos Estados Unidos que foi assassinado. Ele era um grande investidor lá aproximadamente na década de 50, né? E ele era muito bem sucedido, ele fez fortuna com ações e ativos imobiliários. Um certo dia ele foi engraxar o seu sapato numa quarta-feira, né? Até a história, foi engraxar o seu sapato e começou a receber recomendações de compra e de venda do engraxate. E aí ele começou a pensar, se até meu engraxate ele tá investindo na bolsa, está investindo em ações, porque todo mundo acha que é uma coisa muito fácil, né? E está colocando dinheiro querendo pegar um atalho para ganhar mais dinheiro, isso aqui é uma bolha prestes a estourar, né? Então o mercado ele não está subindo porque ele está dando lucro ou porque ele está sendo produtivo, e sim porque é uma bolha, está todo mundo entrando, quando tem mais pessoas entrando do que saindo, o preço sobe. E agora trazendo um pouquinho para 2021, final do ano passado, ali em dezembro, fui fazer algumas viagens para São Paulo, peguei bastante Uber e por incrível que pareça, quase todo Uber que eu pegava, ou motorista de aplicativo ali que estava fazendo a viagem junto comigo, eu falava que trabalhava com investimentos, e eles falavam, estou investindo. Eu falava, onde você está investindo? Numa corretora aqui, numa exchange, falava sobre algumas que inclusive eu nem conhecia, nem eram as mais famosas de negociação de criptomoedas, e começava a me trazer recomendação de compra em criptoativos, e não eram criptoativos conhecidos também, eram altcoins, meme coins, que a gente chama, né? E eu pensei, talvez estamos prestes a estourar a bolha da Grande Depressão, né? Que, assim como foi o do Joseph Kennedy. Inclusive, na quarta-feira que ele engraxou o sapato
depois de receber as recomendações do Engraxate, ele foi lá e vendeu todas as suas ações, e na quinta-feira teve o crash da Bolsa, que foi a Grande Depressão. Então, só para deixar os nossos ouvintes com uma pulguinha atrás da orelha, porque tem muita gente sendo especialista em criptomoedas no momento. Exato, exatamente. Até excelente história do estouro da bolha. Eu até conversei com esse amigo que eu comentei da NFT. E ele é de mercado. Como é que tu fez a análise, né, desse investimento em NFT? E aí ele falou, tinha seguido uma dica, né? De quem que era a dica? Parece que o Ozzy Osbourne, né? O próprio Ozzy Osbourne, que é o roqueiro conhecido aí, tinha comentado desses NFTs na rede social dele e que por isso que deu todo esse buzz. Então, mais do que nunca, eu até brinquei com ele, olha, eu prefiro a bolha das tulipas, pelo menos tu tem a tulipa, tu sente o cheiro, tu pega a tulipa. Enquanto que NFT, tu não consegue, né, pegar, tu não consegue tocar, né? E com certeza absoluta a gente tem que ficar em alerta. Quando o dinheiro vem muito fácil, ele vai muito fácil, o próprio Barreto comentou no início. Não tem essas dicas fáceis, né? Muito estudo de empresas, e bem colocado também pelo Olacir na questão de ter cautela, né? Mais do que nunca, mesmo sendo uma palavra muito popular, um item muito popular. O grande ponto, assim, analisar, né, indicador, se analisa ao investir em NFT, são os tweets dos produtores. Então, tomar muito cuidado, porque tweets não querem dizer nada. Exato, bem colocado. E aí relembra o que, né, Olacir, como tu comentou, lembra bolha.com. Nos anos 2000, como é que eram feitos os valuations de empresas? Empresas abrindo capital, valendo bilhões, aí elas eram avaliadas em um ver de onde é que elas tinham surgido, de uma garagem. Eram abertas numa garagem. Como é que era feito o valuation? Por cliques. Não era por receita, não era por vendas, não era pelo lucro da empresa. Mas quem tivesse mais cliques era a empresa mais bem avaliada. Então, algo muito similar com o momento, com os tweets, agora que tu comentou, e que cabe esse alerta, né, para quem está ouvindo, para quem é investidor, de ter um pouco de cautela, né? Acho que é importantíssimo. Fechando 2021, indo para 2022, o que vocês veem como os maiores riscos aí para o ano de 2022? O que o investidor que está nos ouvindo, ele precisa estar atento na visão de vocês? Sabe que eu parto sempre do princípio de que o amigo é aquela pessoa que fala o que o outro precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. Então eu vou falar o que os investidores precisam ouvir, como um bom amigo faria. Um grande amigo precisa entender que eleições é uma coisa que já estavam previstas que aconteceriam em 2022. Eu conheço pessoas que falam que queriam tirar os investimentos em renda variável agora e voltar a investir depois que essa turbulência passasse, né? O pessoal tem medo de que a esquerda volte para o governo, enfim. E a minha opinião é que você, quando investe na bolsa, você está investindo em empresas, não em ações, né? Então, cara, esquece questão de volatilidade. Isso pode trazer alguma oportunidade, é evidente, mas não deixe que o senhor mercado e o Mr. Media façam a sua cabeça no sentido de se desfazer de alguns ativos que você tem por olhar que a cotação está baixa, né? Vamos tentar focar um pouco mais na saúde financeira da empresa, volto a frisar isso, e lembrem que o First Level Thinker, aquela pessoa que tem o primeiro level de pensamento, ela está saindo da renda variável e indo para a renda fixa, já que a renda fixa está ficando atraente novamente. Então a manada está indo para lá e a gente tem que tentar sempre fazer o movimento oposto da manada. Sempre ponderando percentuais do portfólio para não fugir, não escapar do perfil de investimento. Essa é a minha perspectiva para 2022. Eleições, Olacir, qual é o teu pensamento? Eleições é sinônimo de volatilidade, né? Então, como o próprio Barreto falou,
as eleições elas já estavam previstas. Então, para quem quer tirar o dinheiro da bolsa, da renda variável, não sabia que ia ter eleição, não sabe que vai ter eleição de novo daqui 4 anos, para quanto tempo que você está investindo? Você quer pegar uma valorizaçãozinha e sair da bolsa, ou você quer construir um patrimônio? Claro que tudo isso tem que ser avaliado. Inclusive, quem quer operar em cima de volatilidade é uma ótima oportunidade para fazer um straddle ou para fazer algumas operações de derivativos que se beneficiam da volatilidade, seja para cima ou seja para baixo também. E falando sobre direção dessa volatilidade, ela é incerta, né? Porque nas últimas pré-eleições teve muita volatilidade, mas nem sempre teve uma tendência de um lado só. Algumas caíram bastante, outras subiram bastante. Algumas caíram e depois se recuperaram logo após da eleição, né? No próximo ano em que o candidato vai ser eleito. Tiveram eleições também que andaram de lado, então não dá para fazer uma previsão, né? O que a gente faz é uma projeção. E falando em projeções, é só pegar as projeções dos maiores bancos do mundo, né? Não digo nem do Brasil. Pegando do Brasil também, como a XP Investimentos, ou as maiores corretoras, o BTG. O BTG até deu uma exageradinha, teve a maior projeção de crescimento do índice Bovespa, de aproximadamente 30%, mas se pegar JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, projeção em média ali está de um crescimento em torno de 20% do índice Bovespa agora em 2022. Então, vai ter volatilidade? Com certeza. O ano ele não vai ser uma reta. Se você pegar para olhar os gráficos de uma ação, eles sempre vão andar em ondas, né? Então, com certeza, ele vai subir, vai descer, vai andar de lado, e no final, a projeção dos grandes bancos é que ele acabe o ano com um crescimento ali por volta de 20%. E claro, essas projeções, elas foram tomadas de acordo com o cenário atual, e o cenário ele pode mudar, assim como 2021. Então, é muito difícil, muito particular dar uma opinião assim, né? Com certeza, ou ele vai subir, ou ele vai descer, ou ele vai estar de lado. Excelente, bem colocado. Com certeza, um ponto é volatilidade. E nos últimos 5 anos, se a gente analisar o que aconteceu nas últimas 5 eleições, desculpa, não 5 anos, mas 5 eleições, tivemos 2 anos de alta, né, no mercado de ações, 2 anos de queda e 1 ano ali meio que estável. Então não tem um padrão, esse seria um mito que muitos investidores têm, que ano de eleições é de queda, né? É de volatilidade, que é normal, está associado ao risco. Quanto maior a volatilidade, maior desvio padrão, maior o risco. Mas com certeza também quando tem volatilidade, já que a gente está frisando aí de grandes investidores, falou do Benjamin Graham, tem investidores aí que comentam que a volatilidade é sinal de oportunidade, está muito ligado à oportunidade. Então, pensamento que eu tenho é que temos um sinal de oportunidade, já falamos de PL, que as ações aí brasileiras bem descontadas, apesar das eleições, apesar de um movimento de esquerditização que está ocorrendo na América Latina, sobretudo. A gente teve a Argentina, né? A gente teve agora o Chile recentemente, a própria Venezuela há anos, mas muita coisa já está no preço das ações nessas eleições, nessa volatilidade. O mercado brasileiro dando muita oportunidade. O mercado brasileiro, então, acho que o maior risco, o maior assunto para 2022, outubro, serão as eleições, e para o mercado internacional, para o mercado americano, que é o mercado em que dita a regra mundial e que é o mercado aí que o mercado brasileiro acaba sofre influência, né? A gente está tendo final do ano, o Fed, então, sinalizou, o Banco Central americano sinalizou alta de juros e retirada de estímulos, cerca de 100 bilhões de dólares por mês de retirada dos estímulos. Como vocês acreditam que isso vai impactar aqui no Brasil? O que vocês acreditam que o investidor que está nos ouvindo ali pode fazer, aproveitando até o mercado americano, né, como oportunidade? A lógica nos traz que, aumentando os juros aqui no Brasil e reduzindo o estímulo nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro vai trazer grana para cá, né? Essa é a lógica. Isso também nos leva
a pensar que, por conta disso, o dólar tenderia a equilibrar um pouco, né? Dar uma aliviada. Mas eu lembro que isso tudo é teoria, né? E muitas vezes na prática a teoria é outra. Então, na minha visão, tem muita gente aqui no Brasil que não aproveitou o ano de 2021 para fazer investimentos fora. Então, tem uma certa demanda reprimida, no meu ponto de vista, aqui pela minha experiência também com clientes, de pessoas que querem começar a investir lá. E eu sempre tento abrir os olhos dessas pessoas para o fato de que no ano passado a Bolsa Americana subiu mais de 20%. E aí entra a questão da simetria, né? E uma grande pergunta é, será que é mais fácil, de onde as coisas estão, é mais fácil a Bolsa lá continuar subindo ou é mais provável que ela caia? Né? Ainda mais com essa redução de estímulo. O mercado estava todo aquecido lá, estava no bem bom, estava quentinho. Agora, desde o primeiro dia útil aí de janeiro, a gente já viu a Bolsa lá cair mais de 10%. Isso também reflete o medo das pessoas em relação ao futuro. As coisas estão acontecendo muito rápido mesmo. Até essa própria questão de criptomoedas aparecendo, pessoal fugindo, muitas opções de investimento. Então, isso tudo também ajuda, né, para deixar o cenário meio incerto. Então, para quem quer investir no mercado no exterior, principalmente nos Estados Unidos, cuidado, é o momento de fazer uma escolha muito bem feita na hora de analisar ativos. Aqui a gente tem opções de investimento, exemplo, COI, né, investimento fora com proteção. Tem que ter muito cuidado aí justamente pela questão do crescimento forte de 2021. Tinha mais algum assunto que tu puxou? Parece que tem alguma coisa pendente aqui na minha fala. Não, muito bem falado. A questão da redução dos estímulos e como que o investidor ele poderia lucrar. Acho que um ponto importante que tu falou, e aí citando outro grande investidor que todos conhecem, quem é do mercado, Howard Marks, sobre a questão dos ciclos. Né? A gente teve um ciclo, e frisou já isso em podcasts anteriores, nos últimos 10 anos a gente teve um ciclo, um capital direcionado, capital de investimentos direcionado para o mercado americano, como o Eduardo falou. Além do ano passado, que teve uma alta aí mais de 20%, a gente teve os últimos 10 anos subindo muito forte. E a probabilidade do mercado, que já subiu fortemente nos últimos 10 anos, de continuar e com retirada de estímulos é muito menor. Né? Então, o investidor, cabe a ele ter essa ciência e consciência de que o mercado pode estar um pouquinho esticado, mas que é importante a diversificação. Né? Mesmo com a retirada de estímulos americanos, o que acontece com o fluxo? Ele tende a ir até para o mercado brasileiro, tende a ir, né? Como a gente comentou, e até para ações de países emergentes, ações de investimento em valor, né? E não somente os Estados Unidos impactam, mas também hoje a gente é muito, muito dependente de um outro país que vem desacelerando nos últimos anos, que teve recentemente aí uma redução de juros, foi semana passada, e que a gente é dependente deles, vendendo aí mais de 40% da nossa balança comercial de produtos, né, exportando commodities, que é a China. Né? O que tu espera, ou você tem uma ideia do que pode andar com essa questão de redução de juros da China, o que pode acontecer com as empresas que exportam aqui do Brasil, qual o reflexo disso para essas empresas e para o investidor que tenha em seus investimentos empresas exportadoras, né, principalmente de commodities que estão linkadas aí à China. Bom, vamos lá. Eu costumo falar que a China é aquele amigo que você precisa sempre estar de olho, né? Porque tem que sempre estar desconfiado, principalmente por questões governamentais, né? O governo lá, ele interfere muito no setor privado e com regulamentação, com proibição de algumas coisas, o que fez, trazendo um parênteses aqui, o que fez com que o minério de ferro caísse bastante depois de ter alcançado a máxima histórica no ano passado. Então, muitas pessoas que investem em commodities como minério tiveram uma grande desvalorização durante o ano de 2021, porque o principal
material, né, o principal produto, ele também se desvalorizou por restrições lá na China. Então, ele é o nosso amigo, porque é um grande comprador do Brasil, mas com aquele cuidado que você tem que estar sempre de olho, principalmente com regulamentações em empresas de tecnologia, com a própria Didi, né, que era o Uber lá da China, fez o IPO nos Estados Unidos, depois foi bloqueado todos os aplicativos para fazer o download nos celulares da China, então perdeu muito o valor de mercado, e inclusive também as empresas de educação chinesas passaram a não ser mais com fins lucrativos, então isso acaba deixando o investidor com uma pulga atrás da orelha também. E até voltando um passo atrás, eu não queria interromper vocês, a gente falou sobre a palavra do ano, NFT, mas, assim, eu não sei nem quem escolhe essa palavra do ano, né? Porque, na minha visão, a palavra do ano seria inflação. Porque em todo o mundo, o que mais foi falado e mais preocupado foi em relação à inflação e, obviamente, acarretou por conta da pandemia, né? A injeção de dinheiro. Quando a gente produz mais dinheiro, o dinheiro vale menos. Então, várias diretrizes de diferentes países foram traçadas para combater essa inflação, e os Estados Unidos teve uma, o Brasil teve outra, então tem que tomar cuidado realmente com o que está sendo feito para combater a inflação. Excelente, excelente. A inflação, inclusive, americana, a maior dos últimos 40 anos. 40 anos. Então, inflação não somente nos Estados Unidos, no mundo todo, dando as caras. No Brasil, aí, o IPCA mais de 10%. O GPM chegou a, pasmem, mais de 33%, né, de alta no Brasil, que é a inflação que reajusta os aluguéis. Então, investidor ter investimentos linkados à inflação, uma parte, diversificando novamente. É claro, com o aumento dos juros, a inflação tende a ser mais controlada nos próximos períodos, próximos meses. Esse é um dos mecanismos para controle da inflação. E chegando agora ao final, né, do nosso podcast, queria saber de vocês, a gente fazer um desafio aqui. É o bolão? Agora é o bolão? É o bolão, é o esperado bolão. A gente não combinou isso aqui, a gente podia fazer uma aposta até entre nós aqui. Final do ano paga uma janta. Uma caixinha de cerveja. Paga uma caixinha de cerveja, exatamente, pode ser. Bora. Quem ganhar, recebe. Para vocês, escolham um ativo, né, especificamente, que vocês acreditam que vai aí subir bastante em 2022, vai surpreender positivamente para o investidor. E por quê? Na cabeça de vocês, né? Eu começo então, pode ser? Pode, claro, Eduardo. Vamos lá. Eu escolho, para esse ano de 2022, eu vou junto com PetroRio. Tá? PetroRio, eu vejo que é uma empresa que tem os fundamentos bem alinhados, ROI muito bom, tem indicadores de preço que estão baixos, PL está em torno de 13, EV/EBITDA, que é outro indicador, mais ou menos em 6 vezes, e dívida muito baixa, se não me engano, dívida líquida sobre EBITDA está negativo. Embora já tenha tido uma resposta no valor da cotação bem expressiva nesse ano, eu vejo que tem bastante espaço para subir ainda. Não é um setor que me agrada muito, mas por questões de preço e por efetividade da empresa, eu fico com o PetroRio. E não Excelente. É recomendação, né? Um disclaimerzinho, não é recomendação. Excelente. Olacir? É isso aí, isso que eu ia começar falando, né? Que a nossa brincadeira aqui não é uma recomendação, justamente é uma brincadeira. Inclusive porque a gente está falando um ativo só, né? Não uma carteira de ativos. E ninguém seria louco o suficiente de colocar todo o seu dinheiro em um ativo só. Isso. Mas uma grande aposta que eu vejo também,
Vou junto com o Barreto no setor petrolífero, mas iria diferente aqui para uma empresa que eu vejo que já alcançou patamares maiores, hoje está bastante descontado, mas também é do setor de petróleo, que seria 3R Petróleo, né? RRRP3. Inclusive, andei lendo sobre essa empresa e vi que tem um trigger, né, que pode ser ativado aí nos próximos balanços em relação a contratos de petróleo. Mas nada certo. Vazou a informação? Vazou a informação. Mas, novamente, né, nada está confirmado e sugiro que as pessoas leiam sobre isso. Mas que é um ótimo setor, porém muito volátil, porque acompanha o preço da commodity, né, do petróleo. E como a gente estava falando anteriormente, 2022 é o ano das commodities. Então, ficar de olho ali nas commodities, tanto de minério quanto de petróleo, commodities agrícolas. E uma empresa que eu vejo que está bastante descontada e pode ser a empresa do ano, pode ser 3R Petróleo. Excelente. Inclusive, saiu notícia nessa semana da 3R, da aquisição. O que está acontecendo no mercado? Vocês estão convictos na tese do petróleo. A Petrobras está começando a vender os campos maduros dela e essas empresas 3R, PetroRio estão adquirindo. Saiu recentemente, essa semana, a própria questão de compra, né, por parte da 3R do Polo Potiguar, em torno de $1 bilhão de dólares pagos aí para a Petrobras, e que vai alavancar, né, a 3R, e que também a PetroRio comprou recentemente campos maduros que a Petrobras focaria, né, de acordo com a melhor administração, nos campos de águas ultraprofundas, em que o custo de extração do petróleo é em torno de $6-7, né? O petróleo aí a $90, a $100, até a Petrobras vai ganhar muito dinheiro, né? Imagina outros aí que podem ser, que têm potencial de melhor administração. Eu vou diferir um pouquinho, vou ir para um outro setor, saindo do setor de petróleo. Acredito que uma das empresas muito descontadas é a Eternit, a empresa de construção civil. Ela teve recentemente uma aprovação de uma patente de telhas fotovoltaicas. Ela comprou e teve aprovação, não adianta só comprar e não ter aprovação para poder receitar, né? A Confibra, ela pagou R$110 milhões e isso vai trazer um aumento na produção de 20%. Ela hoje está negociada em torno de 2,5 vezes lucro, né? Um preço-lucro de 2,5, muito barato. Ela está em recuperação judicial e, pasmem, ela não tem dívida. Ela tem caixa em torno de R$200 milhões. Ela não tem dívida. Então, e tem caixa, dívida líquida negativa. Qual é o risco maior, né? Por que ela está um preço tão baixo assim? Sempre tem um porquê, né? O porquê é por causa ela está operando em Goiás, a mina da Sama, que é uma controlada, que a Eternit controla a Sama, ela está trabalhando com uma liminar para poder exportar o amianto. Beleza, quanto é que é o amianto do total da receita da Eternit? 27%. Quanto é que representa o lucro? Uns 30%, um terço. Então a gente tem um PL que saltaria de 2,5, coloca 30% a mais, iria aí para 3,25, mais ou menos 3,3, né, preço-lucro, que é muito baixo. Só que, lembrando, ela fez a aquisição da Confibra, que é 20% do total de receita. Então, basicamente, vai dar quase elas por elas. Eu acho que o preço da proibição da exportação do amianto já está, né, refletido nos preços. Essa é a minha posição. Não é uma questão de compra, venda, mas é um ativo que eu acredito que possa andar muito aí em 2022, né? Mas é isso, pessoal. Pode falar, Eduardo. Não, eu queria só tirar uma dúvida contigo, Elis. Eu acho que o pessoal deve ter essa dúvida, não sei se você consegue explicar ainda. Como que uma empresa está em recuperação judicial e não tem dívida? Justamente pela questão, quando tem algumas coisas, ela fez um turnaround, ela fez uma volta, um retorno. Ela tinha dívidas, mas ela gerou tanto caixa, ela pediu essa proteção, porque ela tinha a proibição total do amianto. Isso foi em 2017, 2018. Ela conseguiu, através de liminar para exportar, né, parte, demorou. Então, se reinventou, a construção civil voltou a acelerar.
ela surfou isso, né? Vai surfar a parte de tecnologia agora, se tudo der certo com a parte fotovoltaica. Então foi muito mais lá atrás um pedido para realmente se proteger de credores, né, desse risco de ter perdido uma excelente fonte de captação, acabou se adaptando rapidamente e que é uma empresa que não tem dívida, tem caixa, ao contrário de outras de recuperação judicial na Bolsa, que às vezes não estão no balanço. Cito uma já por curiosidade, Fertilizantes Heringer, não está no balanço a dívida dela, que é em torno de 2 bilhões, está em recuperação judicial. E a Eternit vem pagando, vem gerando caixa, pagou, né, esse valor, então veio muito bem. Então, por isso que ela foi um movimento no decorrer desse pedido de recuperação judicial, né, dela. Beleza? Mas, pessoal, é isso. Vamos encerrando por aqui. Um abraço a todos. Quero agradecer ao Eduardo, ao Olacir, por terem participado de mais um podcast. Nos ouçam nos próximos, nos procurem nas redes sociais, Central do Investidor. O pessoal quiser dar uma última palavra, fiquem à vontade. Isso aí, galera. Obrigado por terem acompanhado aí. Espero que a PetroRio realmente seja vencedora aí para poder ganhar o grande prêmio disputado aí pelo Eliseu e pelo Olacir. Não esqueça de seguir a gente no @Central do Investidor. E o pessoal ali que cuida do Instagram vai ficar monitorando as mensagens que forem recebidas ali para eventualmente a gente trazer alguma pauta diferente aí para o podcast. É isso aí, queria agradecer o convite também. Sempre um prazer participar aqui com vocês, bater um papo sobre o mercado com grandes especialistas do mercado, profissionais. E também, além de seguir a Central do Investidor, caso queiram, podem me seguir nas redes sociais, olá.investidor, que eu também trago conteúdo para vocês diariamente sobre o mercado financeiro, educação financeira e assim por diante. O louco, vale merchan próprio também? Pode me seguir lá também, gente, @EGBarreto, conteúdo fresquinho todos os dias, hein? Vou aproveitar então, Eliseu Mânica JR. Era isso, pessoal. Valeu! Quero minha caixinha de cerveja.